Descubra a verdade emocionante. Milionário zombava, mas o impossível aconteceu com a menina. Maria sempre teve um brilho especial nos olhos que, com frequência, iluminaram o pequeno lar onde vivia com sua avó, Dona Zélia. O coração do subúrbio carioca pulsava em suas veias. O calor, o cheiro de comida caseira e as vozes das pessoas na rua faziam parte do cenário perfeito para aquele sonho secreto de ser cantora. No entanto, a vida não era fácil. Cada dia era uma luta. A avó, com suas histórias sobre honestidade e trabalho duro, era seu alicerce. Mesmo com as dificuldades emocionais e financeiras, Maria se sentia vibrar ao cantar nas ruas e bailes. Seu abrigo temporário longe das críticas externas, especialmente do desprezo do milionário que sempre a menosprezava. Era um homem que se divertia em zombar das roupas simples que Maria vestia, rindo de sua casa modesta. Mas ela não se deixava abalar. No fundo, sabia que sua voz era sua arma, sua libertação. O brilho que gerava pura magia, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia sombrio. Os cacos dessa vida dura se transformavam em melodia. E foi assim que ela se inscreveu em um concurso na prestigiosa Escola de Artes do próprio milionário. O coração pulsava rápido, a adrenalina escorrendo em cada nervo de seu corpo. A avó, sempre ao seu lado, a encorajava, ali como um farol em noites tempestuosas. No dia da apresentação, Maria estava paralisada de nervoso. Ao subir no palco, olhou novamente para aquele homem arrogante na plateia. Era um olhar cheio de descrença, o tipo que poderia desmoronar paredes. Mas quando abriu a boca para cantar, tudo mudou. A primeira nota pareceu encher o ar. A música fluiu com uma intensidade apaixonante. No fundo, cada nota ressoava como uma parte de sua alma. O público a observava em silêncio, e por um momento mágico, a plateia estava conectada a ela, como se fossem todos uma só voz. Contudo, ao final, quando seus olhos se encontraram novamente com os do milionário, ele não hesitou em menosprezar sua performance, rotulando-a como um mero acaso. A desilusão foi palpável, mas a chama dentro de Maria estava acesa e não seria extinguida. Outros nos bastidores sentiram o olhar cru dele e começaram a se revoltar. Inspirados pela coragem da menina, um sentimento de união começou a nascer entre eles. A força de Maria começava a fazer ondas, e o que antes era desprezo, agora se misturava com curiosidade e respeito. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Maria lutava para reafirmar seu lugar, segredos familiares estavam prestes a se desenrolar com a força das tempestades. O que aconteceria com ela diante da injustiça e do desprezo? Ela conseguiria transformar essa dor em algo grandioso ou as críticas a derrubariam? A plateia esperava ansiosamente cada movimento dela, cada passo que poderia decidir o destino de sua vida. E neste mar de incertezas, Maria se viu em uma encruzilhada, desafiada a encontrar a verdadeira força que pulsava dentro de seu coração. A resposta estava mais perto do que ela imaginava. Maria desceu do palco com as pernas bambas, a adrenalina ainda correndo em seu corpo. As palmas da plateia pareciam ecoar em sua mente, mas a voz do milionário cortou o ar como um facão. O riso sarcástico dele a acompanhava, se transformando em um veneno que atravessava sua alma. O olhar de desdém que ele tinha para ela, ao menos no início, acendeu uma chama desafiadora no seu interior. Nos bastidores,
Um grupo de artistas estava reunido, murmurando entre si. Ariano, um dançarino que sempre a apoiava, a chamou com um gesto. Maria, vem aqui. Você se saiu incrível. A gente viu como a sua música tocou todo mundo. Outras vozes se uniram. Ninguém deveria tratar você assim. Você é especial. Esse apoio, embora bem-vindo, não apagou a ferida nas palavras do milionário. Maria sorriu timidamente, mas em sua mente uma tempestade de sentimentos estava prestes a eclodir. Obrigada, ela respondeu, mas mal conseguia acreditar na própria resposta. O que as pessoas viam nela? O que estava acontecendo com seu coração, que pulsava mais forte e mais rápido a cada elogio e crítica? Enquanto todos a cercavam, Dona Zélia a observava do fundo do corredor, com um olhar que misturava preocupação e orgulho. A avó sabia que Maria precisava mais do que palavras. Ela precisava de segurança. Assim que a menina chegou perto, Zélia a puxou para um abraço apertado, quase como se quisesse protegê-la de todo o mal que o mundo podia causar. Minha filha, não deixa que nada disso te abale, disse com a voz trêmula. Você é luz. Mas vovó, ele não acreditou em mim. Não fui boa o bastante. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Maria e ela se permitiu cair nos braços maternais da avó. Às vezes, as pessoas não veem tudo que enxergamos. Você precisa apenas acreditar em você, a avó respondeu, sua voz suave, como um canto de passarinho pela manhã. Elas vão ver, Maria. Uma hora, elas vão ver. Foi nesse momento que Maria decidiu. Ela não se deixaria abater por uma crítica. Somente ela sabia o que realmente havia colocado em cada nota daquela música. Aquela apresentação não poderia ser o fim, mas sim um novo começo. Os dias seguintes foram intensos. Maria dedicava horas na pequena sala de música que sempre fora seu refúgio. Cada acorde que tocava, cada canção que escrevia, era como uma forma de libertação. As práticas tornaram-se mais frequentes e intensas, e a pressão para se encaixar na escola de arte se transformou em paixão. Em casa, Dona Zélia a observava com um sorriso, vendo a determinação nos olhos da neta. Mas conforme os dias passavam, os ecos das palavras do milionário insistiam em voltar. Você não é nada além de um acaso, repetia em sua mente como um mantra traiçoeiro. Maria sabia que precisava mostrar a ele e a si mesma que estava errada. Certa noite, sentada na varanda, Maria ouviu um murmúrio na rua. Estrondos de vozes e um grupo se aglomerava em frente à sua casa. Curiosa, caminhou até lá, apenas para encontrar Ariano, todo empolgado. Olha, vim te contar. O milionário está promovendo um show beneficente e muito bem prestigiado. Eles estão aceitando novos talentos. Você precisa se inscrever. O coração de Maria acelerou. Essa era a chance de se mostrar para o mundo, de mostrar que ela era mais do que um momento efêmero. Mas, ao mesmo tempo, a sombra do desprezo dela ainda pairava. Ela estava pronta para encarar o carnaval de emoções que se seguiriam. Agora, tudo o que precisava fazer era decidir se tomaria o salto. Havia uma vida nova à espera, mas teria coragem suficiente para se atirar nessa jornada? A resposta estava apenas a uma decisão de distância. Maria não conseguia dormir naquela noite. O mostrador do relógio parecia zombar de seu cansaço, mas seus pensamentos estavam agitados como uma dança descontrolada. O show beneficente pulsava em sua mente, chamando-a como uma sirene em meio à tempestade. Às vezes, o medo a invadia e ela pensava em desistir, em se proteger da possível humilhação. Outras vezes, uma determinação ardente a empurrava para a frente, pronta para desbravar o mundo. Ao amanhecer, Maria decidiu se inscrever, com o papel na mão e o coração batendo forte. Ela se sentia em uma corda bamba entre a dúvida e a esperança. O mais importante era que, desta vez, não era apenas sobre a música, era sobre seu valor,
seu coração, cada lágrima caída e cada risada compartilhada. Um flash de consciência a atravessou. Ela tinha algo a dizer ao mundo. Naquela manhã, Dona Zélia a encontrou estudando a partitura. "Você está escrevendo música novamente?" perguntou com um sorriso que iluminava todo o ambiente. Maria respondeu com um aceno, mas sua avó notou a inquietação no rosto da neta. "O que está passando pela sua cabeça, minha filha? E se eu não for boa o bastante? E se o milionário estiver certo?" Zélia pegou a mão de Maria e a apertou com amor. "Escuta, meu bem, talento é bonito, mas coragem é o que realmente conta. Se você está disposta a se expor, isso já é uma vitória. A música que você cria é um pedaço de você. Nunca deixe que ninguém tire isso de você. Agora vai lá e faça isso por você." Com aquelas palavras, a veia de coragem em Maria pulsou mais forte. Ao se olhar no espelho, viu não só uma artista, mas uma guerrilheira em busca de seu espaço sob as luzes. As horas que se seguiram, Maria ensaiou como nunca antes. As notas fluíam, e cada acorde parecia ecoar suas dúvidas, transformando-as em poder. A música, uma canção feita de dor e superação, se tornava um grito de liberdade. Na noite da apresentação, o teatro estava repleto. A energia do lugar fazia seu coração palpitante vibrar. Quando chegou sua vez, a batida de seu peito ecoava em sincronia com o murmúrio da plateia. Ela subiu ao palco, sentindo-se como se estivesse prestes a entrar em um duelo. "Seja forte", sussurrou para si mesma. A luz quente do holofote a envolveu. Maria fechou os olhos por um momento, respirando fundo, e começou a tocar. A música surgiu como uma onda, primeiro suave, depois intensa. As emoções tomaram conta dela, e quando abriu a voz, tudo se transformou. A letra que havia escrito falava sobre solidão, coragem e a fé inabalável que um dia a guiou. Cada palavra estava carregada de sincera intensidade. O público parecia hipnotizado, algumas lágrimas escorrendo pelo rosto das pessoas, enquanto Maria soltava sua alma ali. Quando terminou, um silêncio completo tomou conta do lugar. O tempo parecia ter parado. Então, um aplauso explodiu, como um trovão, em resposta à sua entrega. Ela abriu os olhos e viu caras conhecidas entre a multidão. Dona Zélia sorrindo, Ariano vibrando e até alguns artistas que estavam em seu camarim radiantes. Mas, de repente, um olhar a fez tremer. O milionário estava na plateia, com um semblante fechado, quase desdenhoso, uma expressão que a lembrava de seu primeiro encontro. Essa imagem, que antes poderia ter sido capaz de desmoroná-la, agora só a alimentava. O aplauso continuou, e ela sentiu como se cada batida daquela ovação fosse um passo a mais rumo à sua liberdade. Ao descer do palco, um novo desafio a aguardava. Ariano a pegou pelo braço, nos olhos brilhando. "Você foi incrível! Agora você definitivamente tem que falar com ele." Maria hesitou um momento, o medo voltando a martelar em sua cabeça. Mas em seu coração, ela sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Ela alterou os passos, sentindo como se estivesse finalmente na direção certa, e se preparou para encarar o seu desafiante. Mas será que conseguiria se manter firme diante dele, ou os ecos do passado a deteriam? O palco estava montado. O momento da verdade se aproximava. Com o coração disparado, Maria se aproximou do milionário como se estivesse atravessando uma ponte estreita. A plateia, que antes havia a acolhido de braços abertos, agora parecia um distante eco. As luzes do palco se transformaram em um túnel. Seu foco era apenas ele, o homem que havia questionado seu valor. Seu olhar, que inicialmente gelou seu sangue, agora pulsava com uma nova determinação. Ela interrompeu a dança das inseguranças e respirou fundo. "O que você achou?" Decidiu perguntar sem rodeios. A expressão dele se suavizou por um instante, mas logo recuperou aquele ar de indiferença. "Você tem talento, isso é inegável,
Mas ainda assim, o que você fez aqui foi só uma apresentação. Não é o mesmo que criar algo que dure. As palavras dele a acertaram como um soco. Ela sabia que, em partes, ele estava certo, mas havia tanto mais em sua história. Sua vida não poderia ser reduzida a uma única apresentação. Maria sentiu uma onda de revolta. "Você não faz ideia do que está dizendo", exclamou com a coragem aflorando. "Essa música é minha vida, minha dor e minha luta. É um pedaço da minha alma. E aqui estou, de coração aberto, fazendo o que amo. Isso é mais do que só um show." Ele arqueou uma sobrancelha, surpresa cobrindo seu rosto. Declarações emotivas não levam a lugar nenhum. E acredite, a vida real exige mais do que paixão. Para você brilhar, precisa se manter forte no mercado. Deve ter algo a oferecer. Maria ficou em choque. A raiva e a tristeza quase a paralisaram, mas, em vez de recuar, decidiu avançar. "Se o que você espera de mim são números ou um produto vendável, você não entendeu nada. A música não é só indústria, é conexão, é sentimento. Às vezes, é a única coisa que nos lembra que estamos vivos." Silêncio. Ele a observou como se fosse um quebra-cabeça que precisava ser resolvido. Ela podia sentir mais do que uma simples avaliação às suas palavras. Havia uma pontada de curiosidade. No fundo, Maria percebeu que tinha ganhado um espaço. A plateia ao redor deixara de ser um terreno inseguro e se tornara um cenário de força. Ariano se aproximou, visivelmente animado, dizendo: "Você arrasou, Maria! Mostrou que a força da sua música é incomparável." Mas o milionário se manteve em pé como uma rocha em meio a um mar revolto. "Talvez você tenha algo realmente especial. Eu gostaria de ouvir mais do que sentiu hoje. E quem sabe, talvez você tenha um futuro brilhante pela frente." Maria não sabia se devia se sentir aliviada ou ainda mais apreensiva. Ele estava começando a ver algo além do que a superficialidade do mercado mostrava. O que isso significava para ela? Enquanto olhava para Ariano e depois para o milionário, um misto de esperança e receio tomou conta dela. Poderia essa reunião levá-la para um novo patamar? Ou a verdade que estava perpassando por aquelas interações ainda a levaria a antigas feridas? As dúvidas começaram a rondar sua mente. Por fim, Maria sorriu, certa de que a conversa estava longe de terminar. Era apenas o começo de um jogo novo. Ela precisava saber o que realmente ele oferecia, e principalmente se ele poderia verdadeiramente apreciar seu valor. "Está pensando no quê?" perguntou Ariano, ansioso. Maria olhou de volta para o homem que a testava. "Não sei, mas quero descobrir mais. E você vai me ajudar a enfrentar isso?" A resposta dele era incerta, e assim como a jornada que se desdobrava à frente dela, Maria sentiu que o desenrolar desse capítulo estava apenas começando. Ela não poderia se deixar enganar pelo passado. O que aconteceria agora poderia mudar tudo. Maria mal conseguia distinguir os rostos da plateia. As luzes ainda piscavam ao seu redor, mas agora a pressão do momento havia se transformado em uma chama quente de determinação. O milionário ainda estava diante dela, mas a curiosidade e a certeza de que algo maior estava prestes a se revelar a mantinha alerta. Ele a observava com um brilho estranho nos olhos, quase como se a estivesse desafiando a continuar. Era uma batalha silenciosa entre um mundo que precisava de dados e eficiência e outro que vibrava com sentimentos puros e experiências vividas. Maria respirou fundo e, sem hesitar, decidiu dar o próximo passo. "Você realmente acredita que a música é só um produto?" Ela perguntou, a garganta cerrada, enquanto as palavras se escorregavam pela sua voz. "Para você, o que é um futuro brilhante? Vender uma ideia ou tocar vidas?" A plateia não respirava, como se estivesse submersa em um oceano de expectativas. O olhar do homem se tornou mais intenso. Ele parecia ponderar a profundidade das perguntas que ela havia levantado.
Mas ainda assim, uma sombra de ceticismo voltava a surgir em sua expressão. Se você quer me impressionar, precisa fazer mais do que apenas falar sobre sentimentos, respondeu ele, inclinando-se um pouco para a frente, como se quisesse encurtar a distância entre eles. Sim, a música pode tocar a alma, mas também é uma indústria. Você tem que pensar como uma empreendedora, não como uma artista solitária. Aquelas palavras ressoaram na mente de Maria como um eco distante de seus medos mais profundos. Ser artista e ser businesswoman. Dois mundos que pareciam colidir. Mas em vez de se deixar abalar, decidiu usar aquele momento como uma oportunidade. Quando eu canto, não faço isso pensando em dinheiro ou fama. Faço porque é o que eu sou. Faço isso para que alguém aqui se sinta menos sozinho, para tocar a dor que só quem já passou entende, disse ela, agora sem medo. Se isso não conta, então talvez você não entenda nada sobre música. Um murmúrio surgiu da plateia, e Maria sentiu que mais pessoas estavam começando a acompanhá-la. A energia que antes parecia pesada, agora se tornava mais vibrante, quase como se a sala pulsasse ao ritmo do seu coração. A vulnerabilidade dela ressoava, e mesmo o milionário parecia ceder um pouco. Você tem coragem, ele começou a dizer, mas foi interrompido pelo entusiasmo de Ariano, que começou a aplaudi-la, seguido por outros na plateia. Maria sorriu. O calor da aprovação dela a envolvia como um abraço acolhedor. Mas, antes que pudesse se perder naquela euforia, o milionário levantou a mão, exigindo silêncio novamente. Coragem é bom, mas não é tudo. Preciso ver resultados. Um show emocionante não é suficiente para manter a indústria interessada no que você oferece. O coração de Maria afundou. Havia algo naquela declaração que a deixava inquieta. Ele ainda não havia entendido. Precisava mostrar-lhe mais do que emoção. Seriam palavras ou a música em si, capazes de convencê-lo. Certo. E o que você precisa para acreditar em mim? Ela não sabia de onde vinha aquele impulso, mas foi como se uma nova força se manifestasse dentro dela. A ansiedade da dúvida era substituída por uma prontidão para fazer o que fosse necessário. Um trabalho, algo que realmente mostre seu potencial, respondeu ele, em tom desafiador. Vamos fazer um experimento, uma gravação, algo em que você se jogue de corpo e alma. Se eu sentir algo verdadeiro, estarei disposto a ajudar. Maria arregalou os olhos. Era a oportunidade que tanto buscava. Mas a dúvida ainda pairava no ar. E se o resultado não fosse o que ela esperava? E se aquela chance se transformasse em um novo pesadelo? Era um passo em direção ao desconhecido que a fazia tremer. Você estaria disposto a se reunir comigo na próxima semana para planejar tudo? Maria questionou, a voz tremendo levemente. O milionário fez uma pausa, os olhos estudando cada fração de sua expressão. Sim, mas lembre-se, o que eu busco é algo além da música. Quero ver você se transformar no que o mercado realmente precisa. Marcando aquele momento como um marco em sua vida, Maria assentiu, embora ainda sentisse o peso do desafio que viera a seguir. Aceito o desafio, disse ela, com um sorriso confiante, mas ao mesmo tempo sua mente girava em torno do que isso realmente significava para sua essência artística. No fundo, uma pequena voz dentro dela clamava, estou pronta para essa mudança? E o que isso pode significar para o meu coração? A incerteza continuava, mas uma nova luz havia surgido. Maria estava decidida a lutar por seu lugar. Mas o que iria acontecer na semana seguinte poderia ser a chave para seu futuro ou um fechamento absoluto. E ela precisava estar preparada para ambas as possibilidades. Maria saía da sala com uma mistura de exaltação e apreensão. A cena ainda reverberava em sua mente como uma canção que não queria desgrudar.
Assim que cruzou a porta, o peso do que havia se comprometido a fazer começou a se tornar mais real. Ela precisava de um plano, de uma estratégia, mas acima de tudo, precisava se redescobrir. A pressão dos passos apressados no saguão do prédio empresarial ecoava em seu peito. No fundo, ela sentia que a resposta para aquela pergunta cruel e honesta estava na sua essência, mas como poderia transformá-la em algo que um mundo estruturado e eficiente aceitaria? O desafio estava lançado e ela não poderia deixar a oportunidade escapar. Maria encontrou Ariano no café da esquina, um lugar que sempre tinha o cheiro forte de grãos acabados de moer. Ele olhou para ela com uma expressão de preocupação, mas também de apoio. "E aí? Como foi?" perguntou ele, enquanto Maria pedia um café. "Uma montanha russa. Ele quer que eu grave uma música de verdade. E quer sentir algo sincero. É mais complicado do que parece", falou ela, batendo a mão na mesa, buscando descarregar a ansiedade. "Você pode, Maria. Você sempre foi boa em tocar o coração das pessoas. Lembra daquela vez que você cantou no aniversário da sua avó? Todo mundo em volta estava chorando." Ele lembrou, com um sorriso afetuoso. "Sim, mas isso estava em casa, entre amigos. E agora estou lidando com um magnata que aparentemente não quer saber de sentimentos, quer resultados." Ela respondeu, deixando escapar um suspiro. Ariano analisou a situação por um momento. "E se você fizesse uma canção que ajude as pessoas a se conectarem ao seu verdadeiro eu? Se a música for genuína, o sentimento virá naturalmente. Você só precisa acreditar." A ideia se acendeu na mente de Maria, como uma estrela dançante na escuridão. Mas logo a dúvida surgia como uma sombra. "E se não for bom o suficiente? E se ele não sentir o que eu sinto? Vou estar totalmente exposta." "Mas e se for exatamente isso que ele precisa ouvir? Não dá para saber até tentar, certo?" Aquelas palavras ecoaram na mente de Maria. Ela decidiu que a música seria seu refúgio e sua voz, sua arma. Depois de algumas horas de conversa e muitos cafés, eles finalmente encontraram um tema. Uma balada que falasse sobre transformação, sobre dores e alegrias, sobre a luta para ser ouvido em um mundo que muitas vezes silencia as vozes mais autênticas. Naquela noite, Maria foi para casa pensando na letra, mas uma sombra de insegurança pairava como um manto. O que se passava em seu coração era intenso. Sentia que estava se atirando em um abismo sem saber onde ela aterrissaria. Nos dias que se seguiram, Maria mergulhou na criação da música. Cada palavra, cada acorde, saía dela como se fossem parte de seu ser. Ela sabia que precisava se entregar completamente, deixar a vulnerabilidade falar, mesmo que isso significasse expor suas fraquezas. Mas enquanto se dedicava a isso, outra voz em sua cabeça sussurrava: "E se não for o suficiente?" Finalmente chegou o grande dia. Maria estava de pé diante do estúdio de gravação, os cabelos ainda um pouco úmidos do chuveiro e a mente cheia de dúvidas. O que se tornara uma pequena luz dentro dela estava agora quase apagando, sufocada pela ansiedade. Mas como poderia desistir agora? O milionário esperava por ela, ansioso para ver sua transformação. O seu futuro dependia daquela gravação. Ela respirou fundo, tentando mergulhar na música que havia criado. Sentiu o peso das expectativas sobre seus ombros, mas também a possibilidade de tocar corações, de mudar o seu destino. Quando finalmente entrou no estúdio e viu os microfones, algo a despertou, a certeza de que pelo menos tentaria. E foi nesse momento que a porta se abriu e o milionário entrou. "Espero que você esteja pronta, Maria. Vamos fazer história." O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. A instauração daquela verdade em forma de canção estava mais perto do que nunca. Mas e se, no final, aquilo não fosse apenas uma música? E se fosse a resposta para todas as perguntas que vêm martelando em seu coração? Ariano não saía da cabeça de Maria.
As palavras encorajadoras dele reverberavam como um mantra que a motivava a seguir em frente. Mas, ao mesmo tempo, o olhar do milionário a deixava nervosa. Ele parecia sério, como se cada movimento dela fosse avaliado sob a luz de uma lupa. Maria respirou fundo, tentando ignorar o tremor nas mãos. O estúdio estava repleto de tecnologia e o cheiro de tinta fresca ainda pairava no ar. Havia algo mágico naquelas paredes, mas também uma pressão esmagadora. Ela passou os dedos pelo microfone, um instrumento que parecia conectar seu interior ao exterior. Era a sua chance de ser ouvida. Qualquer lugar que você queira, estamos prontos, disse o produtor ao fundo, enquanto organizava algumas fitas. Maria piscou, tentando absorver o ambiente. O milionário a observava, com um semblante impassível, mas seus olhos, intensos e vivos, prometiam algo. Às vezes, uma só pessoa podia mudar o rumo de uma vida inteira. Ela se posicionou, segurando a letra em frente a si. As palavras que tivera dificuldade em encontrar estavam ali, reunidas em folhas amareladas, mas sua voz ainda não tinha encontrado coragem para se soltar. E se eu estragar tudo? Essa dúvida a espreitava como um gato no escuro. Vamos começar, ok? O milionário finalmente disse, com um tom que parecia misturar gentileza e firmeza. A confiança dele a encorajou, e Maria sentiu que o chão sob seus pés desapareceu por um instante. O coração acelerou, como se estivesse prestes a dar um salto. Ela fechou os olhos, lembrando da luz suave que havia sentido ao compor a música. A imagem da avó, sorrindo com orgulho, refletia na sua mente. Naquele momento, a sua vulnerabilidade tornou-se uma poderosa arma. Maria sabia que a música não era apenas sobre ela. Era sobre todas as pessoas que, como ela, lutavam por reconhecimento, por um espaço em que pudessem finalmente se expressar. Vamos lá, Maria. Acredite, sussurrou. Era como se a canção a chamasse, puxando-a para um lugar onde a insegurança não existia. Então ela começou a cantar. A voz dela saiu hesitante no início, mas logo se transformou em algo cristalino, puro. Cada palavra que emanava de sua boca carregava uma história consigo, uma essência que não apenas tocava o microfone, mas reverberava nas paredes do estúdio. A melodia flutuava no ar, como se estivesse dançando, buscando um abrigo seguro entre os corações de quem escutava. Olhou para o milionário durante a execução e percebeu seus olhos brilharem com uma emoção genuína. Ele estava envolvido. Ela sentia que estava atingindo o alvo. E quando ela cantou a última frase, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Os olhos dele estavam arregalados e seus lábios entreabertos revelavam uma surpresa que Maria não conseguia descrever. Naquele instante, o mundo inteiro pareceu parar. Uau! A palavra escapuliu da boca do milionário sem que ele conseguisse segurar. Isso foi incrível. Você realmente tocou a minha alma. Um sorriso de alívio e euforia explodiu no rosto de Maria. Aquela conexão, aquele momento, ficou gravado em sua memória. Talvez eu tenha conseguido... Seu coração exclamava. Mas antes que ela tivesse a chance de processar toda aquela felicidade, o produtor a interrompeu. Precisamos fazer uma segunda parte dessa canção, ele exclamou, e os olhares ansiosos se voltaram para ela. O coração de Maria disparou. Se a primeira parte a emocionou, o que faria a segunda? O mais difícil ainda estava por vir. E enquanto as perguntas lotavam sua mente, ela percebeu que o maior desafio não era apenas criar a música, mas também entender sua própria história. Com um novo brilho nos olhos, Maria se preparou para o próximo passo. Mas a verdade, que ainda não havia sido revelada, estava prestes a explodir. O que aconteceria quando ela descobrisse que o milionário guardava um segredo que mudaria tudo? Maria se concentrou na primeira parte da música que ainda ecoava em sua mente. Mas as palavras com que o produtor a havia incentivado a dar sequência à letra
agora pareciam como um peso nas suas costas. As inspirações dela estavam fluindo como um rio sereno, mas a pressão de corresponder às expectativas e ainda mais, superar seu próprio desempenho, a paralisava. Ela respira fundo novamente, e o som do seu próprio coração batendo ecoava mais alto do que antes. "Tô pronta", pensou, mas a verdade era que a instabilidade emocional ainda a deixava inquieta. A lembrança do olhar admirado do milionário a ajudava, aquecendo seu peito, embora uma sombra de insegurança se insinuasse entre seus pensamentos. E se a segunda parte não for tão boa assim? O produtor deu um sinal para que ela começasse a compor a nova letra. Maria fechou os olhos mais uma vez, tentando visualizar cada nota, cada sentimento. A música era sua liberdade, mas também se tornava sua prisão. Cada vez que ela pegava o papel, tinha a sensação de que estava diante de um monstro, como aqueles que se enfrentam nas histórias de fábula. "Você consegue, Maria! Não desista agora!" Ariano parecia murmurar em seu ouvido, como se estivesse ali ao seu lado. Esse pensamento, por mais simples que fosse, trouxe um fio de coragem. Foi o que Maria precisou. Ela decide deixar fluir os sentimentos e a verdade por trás de sua canção. As palavras começaram a surgir na folha, tímidas, mas com um apelo forte. Em sua mente, ela viu imagens de seus sonhos, de suas noites em que se perguntava se a música era mesmo o seu caminho. Cada frase que escrevia parecia um pedaço de sua vida, suas batalhas e seus amores. Como um desabafo, ela se abria para o microfone, que agora não era mais um confronto, mas uma ponte. "Quantas vezes eu quis gritar, mas o medo calou minha voz", cantou, e aquele verso chegou a arrepiar sua própria alma. Ela olhou ao redor e viu que os olhos do milionário, antes sérios, agora brilhavam com empatia. Uma conexão profunda parecia crescer no ar entre eles. Maria se permitiu sentir que estava não só cantando, mas se revelando. Mas, ao mesmo tempo, uma inquietação começou a tomar conta dela. O que ele escondia? A pergunta ecoava em seu coração feito um tambor. Não era apenas sobre sua performance ali. Havia algo invisível pairando no ar, uma sombra que poderia mudar tudo. Ela finalizou a segunda parte da música, uma mistura de alegria e dor. E quando a última nota vibrou, o silêncio foi novamente avassalador. Mas dessa vez, não havia apenas a expectativa no rosto do milionário. Havia também um respeito renovado, como se ele a visse de uma forma completamente diferente. "Maria, isso foi extraordinário", ele disse, quebrando o silêncio. Porém, antes que pudesse continuar, um telefonema interrompeu o momento. O olhar de Ariano se transformou. Era uma expressão de urgência e preocupação. Ele atendeu rapidamente, e sua voz, normal até aquele momento, ganhou um tom sério. Maria observava com o coração acelerado. Que segredo sombrio poderia ser tão importante assim? O que ele sabia? E, acima de tudo, como isso afetaria o brilho naquela conexão entre eles? Enquanto a sua música ainda ressoava nas paredes do estúdio, outra sinfonia de mistério começava a tomar forma. "Vamos ver do que isso se trata", pensou Maria. Estava decidida, não deixaria nenhum mistério a impedir seu crescimento. Estava em sua hora de desbravar a verdade. E à medida que a conversa de Ariano se intensificava, ela sabia que havia mais do que apenas notas a serem cantadas. Um novo capítulo estava prestes a se desdobrar. Maria notou que a conversa de Ariano ganhava novos contornos. Ele falava rápido, a expressão agora carregada de tensão, e seu olhar, que antes refletia admiração, parecia preocupado. A música, que até então era sua aliada, agora parecia ecoar em um segundo plano, perdida entre as palavras urgentes que brotavam da boca do produtor. Ela se afastou um pouco, tentando captar algum pedaço da conversa. "Sim, eu sei. O que você quer dizer com isso? Ela não pode saber ainda." Ariano insistia, a frustração transparecendo em cada sílaba. Maria engoliu em seco.
Um nó se formou em sua garganta. Que segredo poderia ser tão significativo para ele que justificasse tal desespero? O coração de Maria parecia querer saltar do peito. A música tinha se convertido em um carrossel de emoções, e sua mente agora viajava a lugares desconhecidos. E se a revelação estivesse próxima? E se aquele momento tão grandioso estivesse prestes a ser ofuscado por uma verdade que a faria repensar tudo? Ela respirou fundo e decidiu que não poderia apenas ficar paralisada. Com passos firmes, Maria se aproximou, pedindo licença ao produtor com um gesto. Ariano se virou, surpreso, e a expressão em seu rosto dizia que ele hesitava em compartilhar a informação. — Você está bem, Ariano? O que está acontecendo? Perguntou Maria, sua voz firme, embora uma pontada de medo a atingisse. O silêncio pairou entre eles por alguns segundos. Um vazio que parecia carregar o peso de um futuro incerto. Ariano hesitou. Quanto mais Maria o olhava, mais ele parecia querer protegê-la. — Maria, isso é complicado. Ele começou, mas ela não ia deixar que a insegurança o calasse. — Se é sobre mim, eu preciso saber. Estamos juntos nesse projeto. Não quero ser deixada na escuridão. Sua determinação ressoou como um eco no estúdio. Havia algo nele que parecia ter sido tocado pela sinceridade de suas palavras. Finalmente, Ariano suspirou, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo. — Tem uma coisa que pode mudar tudo. Não só para você, mas para nós. Ele pausou, o olhar fixo em algo que ninguém mais conseguia ver. Eu vim aqui para te proteger, mas o que você não sabe é que te expus a algo maior do que imagina. A fama é arriscada e nem todos têm boas intenções. Aquilo acertou Maria como um soco no estômago. Ela sentiu a mão fria do medo apertar seu coração. O que você quer dizer com isso? O que eu não sei? As palavras a saíam com dificuldade, como se tocassem um fundo obscuro em sua alma. Antes que ele pudesse responder, a porta do estúdio se abriu abruptamente e uma figura conhecida entrou. Era Luana, sua antiga amiga, com uma expressão de desespero estampada no rosto. — Maria, desculpa interromper, mas você precisa ouvir isso! Exclamou, já levantando a mão como se estivesse pronta para contar um segredo devastador. O ambiente gelou. Maria trocou um olhar rápido com Ariano. O que mais poderia estar prestes a revelar-se? Era como se um turbilhão estivesse se formando, levando consigo as esperanças e os sonhos recém-construídos. O que Luana trazia seria um alívio ou a tempestade. O coração de Maria batia descompassado. — O que é, Luana? O que você quer me contar? Sua voz estava agora carregada de expectativa, e a tensão parecia palpável. Estava prestes a descobrir algo que poderia mudar não apenas a sua trajetória, mas também a forma como via o mundo. As palavras estavam prestes a sair da boca de Luana, mas o que seriam? Maria sentiu um arrepio na pele. A verdade estava prestes a se desdobrar, e a sua vida poderia nunca mais ser a mesma. Luana respirou fundo, suas palavras sendo cuidadosamente escolhidas. — Maria, eu não sei como te dizer isso, mas descobri algo sobre o milionário, sobre a conexão que ele tem com você. O coração de Maria disparou. — O que você quer dizer? Que conexão? — Ele é seu pai, Maria. O mundo ao redor dela parecia girar como um furacão. Maria olhou para Luana, incredulidade estampada no rosto. Não podia ser. Todo aquele desprezo, o desprezo que a feria profundamente, vinha de alguém tão próximo. Isso não pode ser verdade. Como você sabe? Suas palavras saíram em um murmurinho desesperado. Luana explicou rapidamente. Eu consegui acessar um documento antigo que falava sobre o passado dele. Havia uma menção a uma jovem que estava em uma situação semelhante à sua, e eu juro que era você. Ele te abandonou, Maria, e depois se tornou o que é agora. O milionário tem uma história que ele nunca quis compartilhar.
Maria se sentiu como se estivesse sendo arrastada por uma onda desconhecida. A frustração, a raiva e a dor se misturaram em um só sentimento, um redemoinho de emoções. Ele nunca mencionou isso. Nunca, Luana! Ariano ficou em silêncio, a expressão tensa, observando cada movimento. Maria queria gritar, queria correr, mas no fundo havia algo pulsando dentro dela. Uma nova força. Eu não posso simplesmente esquecer isso. Ele riu de mim, me humilhou. Como eu posso ser filha de alguém que não vê meu valor? Luana a olhou, seus olhos cheios de preocupação. Maria, eu sei que parece insuportável, mas isso pode ser a chave que você precisava para entender o que realmente está acontecendo. Você pode usar isso ao seu favor. A música que criou teve tanto mais valor por causa das suas lutas. Ele está começando a ver isso, mesmo que não admita. Não quero que ele decida o meu futuro por conta do passado dele, gritou Maria. Eu sou mais do que a sombra de alguém que me abandonou. Ariano interrompeu, sua voz suave e firme. Maria, você tem que decidir. Vai usar essa informação para seguir em frente ou deixá-la afetar seu caminho? Não podemos controlar a história, mas podemos moldar o nosso futuro. Maria respirou fundo. A raiva e a dor ainda queimavam, mas uma nova determinação começou a surgir. Se ele é meu pai e quer que eu possa brilhar, então eu vou mostrar a ele o que sou. Não vou deixar o passado me prender. Eu tenho a música, tenho minha voz, e isso já é mais do que suficiente. Luana acenou em aprovação. Exatamente. Sua música é a sua verdade. Esse é seu poder. Não o deixe escapar por causa de um homem que não mereceu seu amor desde o início. Conforme as palavras de Luana penetravam em sua mente, Maria começou a sentir o peso do desconforto se dissipando. O confronto que estava por vir não a assombrava mais. Agora era uma chance de mostrar quem era realmente, um verdadeiro ato de rebeldia contra o desprezo e a indiferença. Eu vou me apresentar a ele, decidiu Maria. Vou fazê-lo ver o valor da imagem que ele desdenhou. E enquanto eu canto, minha verdade será a resposta para a dor que carreguei. Com um novo brilho nos olhos, Maria sentiu a onda de coragem crescer dentro dela novamente. Ariano e Luana a apoiaram, um círculo de força em torno de sua determinação. Chegou o dia em que ela se encontraria com o milionário novamente. A música que havia preparado agora era mais do que um simples trabalho. Era como um grito de liberdade, um protesto contra todo o desprezo que sofrera e uma declaração sobre quem se tornara. Quando adentrou a sala, viu o milionário sentado, sua expressão serena, mas havia um tremor no ar. Maria respirou fundo. A energia da sala parecia elétrica. Essa era a oportunidade, e não permitiria que o passado a definisse. Você pode não ter me reconhecido antes, e pode ser difícil encarar tudo isso, começou ela. Mas estou aqui para mostrar que sou mais do que simplesmente estar ligada ao seu passado. Meu nome é Maria, e eu sou sua filha, mas não sou definida por você. Sou tanto, sou mais. E então começou a cantar. Cada nota era como se estivesse rasgando o véu da dor, fazendo emergir tudo o que precisou suportar ao longo do caminho. O olhar do milionário, antes indiferente, agora estava grudado nela, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e reconhecimento. Ao terminar, o silêncio se estabeleceu novamente, mas desta vez era um silêncio cheio de significado. Ele se levantou lentamente, como se estivesse tentando compreender tudo o que acontecera. Maria, eu não sabia. Ela não o deixou terminar. Você não precisa mais saber. O que importa é como vai agir agora. Eu não preciso da sua aprovação, mas estou disposta a construir um relacionamento baseado na verdade e no respeito, se você também quiser. Um sorriso genuíno começou a surgir nos lábios dele. Eu quero. E assim,
Naquele encontro cheio de emoções, o que antes parecia um abismo intransponível começou a ser preenchido por um novo começo. Maria havia se libertado do peso da rejeição e tomado as rédeas de sua própria história. Eu sou mais do que você pode imaginar, e tenho muito mais para mostrar, sussurrou Maria. E com aquelas palavras, o ciclo de dor foi rompido, abrindo espaço para um futuro vivido em verdade e autenticidade. Era uma nova era, e Maria sabia que juntos poderiam construir um laço que se tornasse uma nova melodia, onde amor e aceitação se entrelaçassem. E, acima de tudo, Maria aprendeu que seu valor não era medido pelo passado, era seu presente e futuro que realmente importavam. E com um sorriso no rosto e a música em seu coração, ela estava pronta para o que estava por vir. Este é o final da história de Maria. Agora preciso que você faça algo importante. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdo como este. Comente suas reações e teorias sobre como você acha que será o futuro de Maria. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa fazer isso. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.